O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, por favor, meus irmãos. Uma alegria acolhemos a todos neste 7º domingo do tempo comum. Este domingo em que o Senhor vai nos falar esta palavra tão santa, tão salvadora para a nossa vida e tão difícil também, especialmente para aqueles que são egoístas, para aqueles que não querem viver o que Jesus tem na sua realidade. Aquilo que Jesus nos ensina é o amor, e o amor extremo, meus irmãos. Jesus vai nos dizer hoje: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E vai dizer algo muito difícil: amai os vossos inimigos. Então, o católico não tem inimigo, porque a partir do momento que nós amamos os inimigos, nós não temos mais inimigos. Inimigo é aquele que vem contra nós, que está contra nós, aquele que odeia o que nós amamos e aquele que ama o que nós odiamos. Este é o inimigo. Muitas vezes o inimigo está junto conosco, às vezes é um parente nosso, às vezes é alguém que está casado com você, às vezes é o pai ou a mãe, às vezes são os filhos, às vezes até um amigo, em algumas situações, pode se tornar um inimigo, porque
inverte as coisas. O amigo é aquele que ama o que nós amamos e odeia o que nós odiamos. Sim, nós temos que odiar algumas coisas. Nós temos que odiar o mal, odiar o pecado, odiar aquilo que traz a morte, odiar o mal. E nós precisamos amar a Deus e amar tudo que Deus nos chama também a amar. Mas às vezes as coisas se invertem. Às vezes, pode ser que seja sempre, ou pode ser que seja algumas vezes que as pessoas se comportem como inimigos nossos. Não importa. Jesus está dizendo para todos nós, seja aqueles que têm o inimigo constante, seja aqueles que têm um inimigo vacilante, um inimigo de vez em quando. Às vezes a pessoa vira a casaca em casa, né? Então de amigo se torna inimigo, começa a odiar o que amamos e começa a amar o que odiamos. Qual é a receita de Jesus quando isso acontece? Amai. Para nós não cabe odiar os inimigos, para nós não cabe arrumar mais inimigos, mas, claro, primeiramente precisamos ser amigos de Deus. Então, amar tudo que Deus ama. E Deus amou tanto a humanidade que deu o seu Filho único. São Paulo vai nos falar na sua carta aos Coríntios, aqui na segunda leitura, que nós devemos ser a imagem do homem celeste e não somente do homem terrestre. O que ele está querendo dizer? Que nós fomos criados descendentes de Adão. Nós somos descendentes do homem terrestre, o homem saído da terra. Nós não podemos buscar somente aquilo que é natural, terrestre, o material, mas nós precisamos nos esforçar e buscar aquilo que é celeste. O que é celeste? É o segundo Adão, é Cristo Jesus, o Senhor Jesus, que nós que éramos seus inimigos, nos tornamos seus amigos, porque Ele nos perdoou. Vejam, o perdão, meus irmãos, é algo muito grande, é algo grandioso, é algo divino, porque foi pelo perdão que nosso Senhor na cruz nos salvou do inferno, e não há coisa pior do que o inferno. O inferno é o que de pior pode acontecer para qualquer pessoa, porque é a negação plena de Deus, é a negação plena do sentido da vida de todos os seres humanos, que é Deus. O inferno é a destruição total e eterna, não tem saída do inferno. Mas vejam, nosso Senhor nos libertou do inferno eterno pelo perdão. Na cruz Ele disse: Pai, perdoai-lhes. Quem? Os pecadores, os inimigos dele. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E muita gente diz que tem uma dificuldade para perdoar. Tudo bem, todos nós temos. Vocês acham que Jesus não teve dificuldade de perdoar? Judas, por exemplo, antes que Judas o traísse, ou melhor, que concluísse a traição com aquele beijo no Horto das Oliveiras, um beijo falso, então Jesus suou sangue a noite inteira por causa de Judas, por causa dos traidores. Jesus sofreu para dar o perdão, mas Ele disse ao Pai: não se faça como eu quero, como o ser humano quer, mas se faça como Tu, ó Pai do céu, como Tu queres. É isso que Jesus quer que também nós façamos. Nós podemos ter dificuldade de perdoar, mas nós precisamos nos esforçar, precisamos fazer algum exercício, porque assim como o corpo precisa se exercitar para não atrofiar, também a nossa alma
nós precisamos exercitar as virtudes, e essa virtude maior que é a virtude do perdão. O perdão, meus queridos, ele não está no sorriso que eu tenho que dar para a pessoa que me fez algo ruim, e às vezes algo muito ruim, mas o perdão nasce e começa dentro de nós. O perdão nasce no coração, assim como o ódio também nasce aqui dentro. Então é expulsar o ódio e dar lugar ao amor dentro de nós. Vejam, a maior vantagem quem tem é quem ama, porque o amor está dentro do seu coração, e já não tem mais um veneno dentro de si, mas um remédio, que é o amor, a paz. A paz é fruto daqueles que amam os seus inimigos. Amar é querer o bem maior para aquelas pessoas, é querer primeiro que o meu inimigo não vá para o inferno. A consequência natural é que a gente fala, vá para o inferno. É natural, não precisa de esforço nenhum para pensar assim. Mas o cristão que pede ajuda do Espírito Santo e se esforça para amar, então vai dizer para si mesmo, eu quero perdoar, e começar um caminho de perdão no coração, depois na oração e depois também nas ações, querer o bem e fazer o bem aos inimigos. E o bem maior que podemos querer aos nossos inimigos é o bem do céu, é o bem da salvação dessas pessoas. Por isso que às vezes os pais têm dificuldade para educar os filhos, né? Muitos filhos mimados hoje, muitos mesmo, filhos mimados, é um extremo, né? Deixa fazer tudo o que quer, e a criança não sabe o que quer, ela precisa aprender o que é bom para ela. E o outro extremo é daqueles que não deixam fazer nada, que são agressivos, que são maus com seus filhos. São extremos, precisamos chegar no meio. O meio é querer o bem, é corrigir com amor, corrigir e amar, porque às vezes as crianças se comportam mesmo como inimigos dos seus pais. Eu sei disso, eu vejo de perto, muitas vezes, em muitas famílias, em muitos lugares. A família do padre é grande, né? Então o padre percebe muito essas coisas. Creio, nós precisamos amar essas crianças e corrigi-las do jeito certo. Precisamos amá-las de verdade e dar os limites necessários. O pai não pode querer o amor do filho para ele. Eu não faço, eu não corrijo meu filho porque eu tenho medo que ele me odeie, que meu filho não me ame. Para com essa coisa, essa carência. O filho não precisa amar o pai, o filho precisa respeitar o pai, e então depois de respeitar, ele irá amar o seu pai, a sua mãe. Queira que seu filho te respeite, como pai, como mãe. Dê os limites necessários, eduque, queira o amor para ele, queira a salvação do seu filho e da sua filha. Leve para a missa, ensine os mandamentos, ensine a viver os mandamentos. Ô pai, mãe, criança, pergunte para os seus pais, como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Que tal? Pergunta para os pais aí. Começa a perguntar, criançada, para os pais, um por um dos mandamentos. Como é que você quer que eu honro o pai e a mãe, papai e mamãe? Como você quer que eu te honre? Como que é isso? Então, pai e mãe vão estudar, vão se virar, vão aprender e pedir a luz do Espírito Santo, para que Ele nos inspire a nós podermos agir. Tem gente que é tão orgulhosa que diz que não consegue perdoar, mas Jesus já nos ensinou como. É preciso olhar para Ele e tomar o exemplo da sua cruz. O Senhor Jesus já nos perdoou, já nos amou,
E é isso que Ele quer também que nós façamos uns com os outros. Façamos sempre este exercício, deixemos que a Sua palavra, deixemos que o Seu amor por nós seja a luz que ilumine também as nossas ações, nossos pensamentos, as nossas vidas. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.